Como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Isaías, no capítulo 42, no versículo 1. Aqui nós vamos falar do servo escolhido do Senhor, né? Todo aquele que é escolhido do Senhor tem a instrução, tem sua missão, né? É patrocinado pelo Senhor, né? Tem todas as condições que Ele dá para aquele que está em missão, para aquele que está fazendo a sua vontade. E nós vamos ver aqui, né, que Deus é Ele que capacita quem Ele escolhe, né? É Ele que instrui, Ele que ensina, habilita, aperfeiçoa, para assim poder fazer a sua vontade, amém? Quero lembrar vocês, né? Deixa eu ver aqui o ângulo está melhor, né, para a gravação. Quero lembrar vocês que tem vídeo novo no canal. Dá um pulinho lá, tem mensagem da tarde e tem mensagem do coração de Deus e mensagem e versículo do dia de sexta-feira que eu postei hoje. Amém? Vamos ler aqui o capítulo 42, no versículo 1. Veja meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria, né? Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Então, o escolhido do Senhor é aquele que teme ao Senhor, que anda nos propósitos do Senhor, que anda negando a si mesmo, que anda agradando ao Senhor, né? Esse é habilitado pelo Senhor, né? É esse que está dando alegria para o Senhor. O servo que é do Senhor dá alegria para o Senhor. E o Senhor, né, está dizendo aqui que ele pôs sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações, né? Pois aquele que é de Deus vai andar como o Senhor, vai agir em justiça, porque Deus é justo, Deus é justiça e nele não há injustiça. Então, o servo do Senhor vai andar igual o Senhor, igual a palavra de Deus. Pois é, vai seguir as orientações do Senhor e vai colocar em prática, né? Vai ser filho obedientes, né? Pois esse que é escolhido do Senhor, esse servo do Senhor, ele vai trazer justiça às nações. Ele não vai compactuar com injustiça. Moisés, ele era o servo do Senhor, que ele não compactuava com injustiça. Ele tinha o senso de justiça. Por ter o senso de justiça, ele vê algumas injustiças e ele ficou indignado. No entanto, em uma passagem bíblica, vem mencionando que ele estava vendo o povo dele sendo maltratado pelo povo egípcio, né? Quando ele foi visitar a família dele, né? Saiu do Egito, foi visitar a família dele. E naquele momento, ele agiu com as próprias mãos, foi errado, né? Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar, ele agiu errado. Mas nós estamos vendo que ele tinha um senso de justiça. Ele não suportava a injustiça, né? No entanto, por isso que Deus o escolheu, né? Para libertar o povo de Deus. E aqui a Bíblia vem mencionando, não gritará. Então, esse servo que é do Senhor, ele será manso, humilde, ele não vai gritar, não vai levantar a voz em público, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados, né? Como eu venho mencionando aqui. Esses vão ajudar, vai levantar, né? Não vai oprimir, vai ser um instrumento de bênção, vai ser um instrumento de salvação, vai ser acolhedor, né? Vai amar como Deus ama as pessoas, vai estar ali dando a boa medida do amor. Pois é, como é isso? Dando a boa medida do amor, né? Amando todos por igual, sem classe social, né? E aqui vem dizendo assim: não vacilará e nem desanimará, enquanto não fizer justiça prevalecer em toda a terra. Pois é. É claro que o mundo já é do maligno, o mundo de injustiça, né? Pois a justiça dessa terra, ela é falha, mas a justiça de Deus não, é uma justiça reta, verdadeira, né? Que julga com retidão. Por quê? Porque ele vê até aquilo que nós não vemos, né? Ele vê até aquilo que foi feito na escuridão. Então, ele sim pode julgar tudo
com verdade, porque ele sabe, nada está nu patente aos olhos de Deus, mas a justiça aqui da terra, ela é cega, ela muitas vezes é injusta, né? São poucos que julgam com justiça. E aqui vem mencionando aqui, né, que enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra, o servo do Senhor, eles não vão trocar a sua salvação pelo prato de lentilha. Como assim? Não vai compactuar com injustiça, né? Para denigrir, difamar, né? Para destruir o próximo, né? Ele vai andar em justiça, né? Ele vai andar como Deus quer que venhamos andar e proceder, porque agindo assim, fazendo assim, estará dando a mão a Deus. Agora, largando a mão de Deus, vai estar dando a mão ao inimigo, né? E o servo de Deus é para fazer o que agrada a Deus, para andar em justiça, né? Até mesmo terra distante, do outro lado do mar, guardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e estendeu e criou a terra, e tudo quanto nela há, que dá fôlego a cada um em vida, a todos que caminham sobre a terra. Ou seja, é o nosso Deus que tem o domínio e o poder de todas essas coisas, né? Foi Ele que deu vida, foi Ele que deu fôlego a cada um, e é Ele que coloca as palavras certas na boca do servo dele, né? Ou seja, é Ele que faz ter aquilo que não temos. Pois é, aquilo que muitos têm, os sábios têm, né? Porque estudou, porque adquiriu, né? Com muito estudo, com muito tempo exercendo aquilo, né? E Deus vai lá e moldula e aperfeiçoa e trabalha do jeito dele, o servo a quem ele quer que trabalhe para fazer a sua vontade. Pois é, para mostrar que a capacidade não vem do homem, mas ela vem de Deus. E esse servo ao qual Deus escolhe, né? Ele só é revelado quando Deus o assim permitir. Eu, Senhor, chamei para mostrar minha justiça. Eu tomarei pela mão e protegerei, né? Então, Deus chama, né? Deus chama os incapacitados, né? Aos olhos humanos, né? Ele chama para aqueles para agir e trabalhar e fazer justiça, né? Ó, eu chamei para mostrar minha justiça, né? É Ele que coloca as palavras nos nossos lábios, porque é a vontade dele para nós, filhos de Deus, é que prevalece, né? Não é a nossa, né? Porque a Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, foi Deus que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, é Ele que vai patrocinando aquele servo para fazer ser a boca dele aqui na terra, né? Para fazer justiça, libertar os cativos, né? Libertar os oprimidos, curar os enfermos, né? Está ali a serviço de Cristo, cuidando dos órfãos, da viúva. Então, esse amor, esse cuidado, né? Esse servo há de agir dessa forma. E aqui vem dizendo: eu darei, eu tomarei pela mão e protegerei, e eu darei ao meu povo Israel, como símbolo da minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações, né? Então, nós sabemos que o povo de Deus, israelita, eles tiveram um líder que foi guiando ele, foi ouvindo a voz de Deus e foi instruindo o povo. E o servo a quem Deus escolhe é aquele que vai fazendo o que Deus quer, tem a proteção, tem o cuidado dele, né? Para assim continuar andando conforme ele quer. Porque Moisés, né, quando ele seguiu as orientações de Deus, ele temeu, né, em ir até o Egito para falar perante as autoridades, né? Por quê? Porque ele se sentiu pequeno, ele se sentiu naquele momento que quem era ele, que não era tão importante, para falar para Faraó que o Senhor mandou ele estar lá para libertar o povo dele, para deixar o povo de Deus festejar, né? E o Senhor disse: Moisés, vai, porque eu estou garantindo o teu cuidado, a tua proteção, e eu estou com você. Você vai entrar, mas não vai estar sozinho. Eu estou patrocinando a tua ida, né? Se
Se você fosse sem a direção, sem a vontade de Deus, certamente você não sairia de lá vivo. Mas você está indo sobre a minha direção, sobre a minha vontade, porque eu decidi libertar o meu povo, então você vai. Então, o servo de Deus é aquele que vai para obedecer a Deus, para resgatar aquele a quem Deus envia, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus foi aquele servo que veio e fez tudo conforme Deus, né, deu a ele para fazer. Cumpriu com a missão, os dois unidos fizeram um trabalho brilhante, ele concluiu com êxito, não jogou a toalha e foi para o último processo e venceu, né? E esse foi, e Deus cuidou dele durante essa trajetória, né? Abrirá os olhos dos cegos e libertará da prisão os cativos. Livrará o que está em calabouços escuros, né? Porque foi isso que Jesus também veio fazer. Ele veio libertar os que estavam na escuridão, para trazer para a sua maravilhosa luz. Então, nós que somos servos de Deus, fomos levantados para tirar aqueles que estão na escuridão e trazer para a luz. Quando nós proclamamos liberdade ao cativo, anunciamos a mensagem do Senhor, essa palavra está chegando nos corações, ela está clareando, ela está libertando, ela está transformando e está tirando aquele e aquela do cativeiro, da escuridão, né? A luz chega, a palavra chega e vai iluminando toda a escuridão que existe, fazendo essa pessoa liberta, fazendo ela entender que tudo que o Senhor fez por ela, e ela assim acredita, ela crê, naquele momento ela passa a ser salva, né? Então nós somos essa boca de Deus, um instrumento a qual Deus está nos usando para trabalhar para o reino de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, né? Não darei a minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Né? Então aqui está dizendo, o Senhor sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei minha glória a ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele quer que cada um de nós venhamos adorar e servir apenas ao Senhor, né? Que é digno de honra, de glória, de louvor, e não a outro Deus a quem nós devemos servir a não ser Ele, né? Pois quem o assim faz, né, está desonrando a Deus, está deixando Deus irado, está se afastando de Deus, né? E assim o Senhor se afasta desses, né? Então tudo que Deus queria é que o povo dele não viesse estar oscilando, né, entre dois senhores. Ele tinha que escolher o caminho certo que conduz vida, mas infelizmente o povo se enveredou para o caminho que conduz morte, né? Mas o tempo todo Deus estava lhe dando a oportunidade para o povo se voltar. E tudo que profetizei se cumpriu. Agora profetizarei novamente e eu lhe falarei o futuro antes que aconteça. Somente Deus vai revelar ao servo dele o futuro, né? Ele sempre vai cumprir o que ele vai fazer na nossa vida. Ele sempre cumpre com aquilo que ele falou através dos lábios dele. Pode passar o tempo, né, para esse processo. Tudo tem um tempo certo. Ele fala, ele se revela ao nosso coração. Ah, mas por que ainda não se concretizou? Por que ainda não realizou? Porque Deus sabe a hora certa, o momento dele agir, né? Então, antes que aconteça, aquele que é escolhido de Deus, ele é enviado para falar para as nações, para ser a boca de Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, né? E nós sabemos que antes de acontecer, Deus faz com que nós venhamos saber daquilo que tá por vir. Ele vai revelando, a palavra vai se revelando a nós. E pela fé já temos, e pela fé sabemos. Então vamos aguardar e confiar no Senhor, né? O Senhor mostra os adversários vindo, o Senhor mostra os planos do inimigo. Vamos fazer o quê? Vamos confiar, orar a Deus e quebrar toda ação do mal, né? E assim perderá a força, né? Ele está dizendo assim, tudo que profetizei se cumpriu. Agora profetizarei novamente.
e eu lhe farei o futuro, falarei do futuro antes que aconteça, né? Quem sabe o profeta Elias, ele falava, inspirado pelo Senhor, das coisas que iriam acontecer. No entanto, aqueles que estavam longe, aqueles que não compreendiam com a lógica, né, de Deus, e compreendia só com sua lógica humana, mas não compreendia as coisas do Espírito, porque eles não estavam no Espírito, eles estavam na escuridão, então eles não compreendiam. Para eles era uma loucura, né? E quando ele falava, né, os adversários, aqueles que não estavam bem com Deus, eles achavam que tinha alguém ali no meio deles que passava tudo para o profeta Elias, porque achava que tinha um informante, né? Mas era o próprio Deus que informava todo o plano do inimigo, tudo que eles estavam planejando, né? Então, nós sabemos que Deus se revela ao coração daquele que está inclinado para ele, aqueles que são justos, aquele que tem um coração sensível à voz dele, né? Deus se revela a esse, né? Para assim, né? Ficarmos atentos, agir com sabedoria, com prudência, né? E assim o mal não ter êxodo sobre os servos filhos de Deus, né? Porque no mundo que nós estamos, nós sofremos retaliações no mundo espiritual. O servo de Deus, ele é atacado em todo o tempo. E nós estávamos aqui, né, lendo Primeira Reis, Segunda Reis, né? E nós vemos aqui que vários servos de Deus sofriam retaliação espiritual, né? E até mataram muitos profetas do Senhor, porque falar a verdade, pregar a palavra incomoda, manifesta o que é de pior na vida das pessoas. Elas vivem agora em função para atacar e tirar os filhos de Deus, para não trazer a luz para os perdidos, ou seja, para não trabalhar para Deus. Porque a Bíblia diz, eis que eu venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, né? Então, Jesus, ele trabalhou, ele não parou, porque ele queria entregar tudo para o Pai, tudo feito, queria concluir todo o processo. Então, a vida de Jesus era assim, trabalhar, trabalhar, até o momento que chegou o último processo, né? E nós sabemos que Deus tem pressa, nem o Filho sabe que Jesus vai vir, mas o Pai sabe. E quando ele achar que assim deve vir buscar, ele vai dar ordem ao Filho dele, e ele vai vir buscar os escolhidos dele, né? Então, os escolhidos de Deus é revelado antes de tudo que acontece, né? Então, o que está por vir, o Senhor já revela. E muitas vezes ainda não temos essa materialização do que o Senhor prometeu, né? Mas, mais à frente, há de se manifestar. Ele fala para que venhamos orar, para que venhamos cobrir coração, vedar com oração os planos, propósitos de Deus. Não é verdade? Porque o inimigo já sabe muitas vezes o que Deus tem para mim e para você também. Então ele vai sim, vai trabalhar com força para destruir o escolhido de Deus, né? Você vê que Jesus sofreu retaliações no mundo espiritual, foi perseguido, e se nós hoje também estamos vivenciando, sofrendo essas retaliações no mundo espiritual, nós devemos saber que faz parte desse processo, pois andar com Cristo é passar, sofrer as aflições que ele sofreu, não é verdade? Então, o servo escolhido do Senhor vai agir como Deus age, com compaixão, com misericórdia, com bondade, com acolhimento, né? E vai estar a serviço do Senhor, vai ser a boca dele, né? Vai ser um instrumento ao qual Deus vai usar, né? E esse sim vai ter o senso de justiça, vai fazer justiça no sentido de não compactuar com justiça, de não largar a justiça e andar com retidão como o Senhor, né? Então, sabendo para que o servo foi chamado, ele não deve se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, né? Fazer a obra como Jesus fez, deixou a missão para o servo dele, os filhos dele, os discípulos, né? E ele mencionou, é necessário vocês guardar a palavra de Deus, vocês colocarem em prática, estarem unidos a Deus, para que
vocês não se desviem da rota, pois unidos a Deus vocês tornarão um só espírito com Ele. Vocês poderão ser usados, né? Pois vocês estarão unidos a Deus, o Espírito do Senhor vai ter liberdade, o Espírito Santo estará aqui com vocês, vai ensinar no que for útil, e assim essa obra vai dar continuidade, essa obra não vai parar. Então nós sabemos que nós não podemos estar vazios, nós temos que ter para dar. Para ter para dar, você tem que estar com a água. A água tem que estar presente, a palavra tem que estar presente, a unção, a presença de Deus, para você distribuir para os que estão famintos, que estão perdidos, né? Porque a luz que é em mim, ela vai brilhar quando eu tenho para dar, quando eu estou cheio, quando o perfeito está em mim me liderando, né? Em nome de Jesus. Então, essa é a palavra do Senhor, né? E ele vem dizendo que vem dizendo aqui, ó, calma aí. Formei este povo para mim, formei este povo para mim, mesmo um dia ele me honrará perante o mundo. Então, Deus sempre queria, né? Deus criou o que criou para ele, para o que é dele honrar ele, para glorificar, para louvar e exaltar, né? E Deus sempre tem esperança, né? Que esse filho ao qual Deus criou, né? Venha honrar ele, né? Perante o mundo, para que as pessoas possam ver a testemunha viva de Deus, do poder de Deus, da obra das mãos dele, que ele fez, né? E assim as pessoas vão conhecer o Deus vivo, o Deus poderoso. Na verdade, as pessoas que é curada, que é libertada, as pessoas que têm um problema na sua vida, ao ouvir a palavra, ela é transformada em posição de mão. Então, essas pessoas, quem conversar, quem a ver, vai passar a ver essas pessoas, né? Vai passar a ver Deus, né? Na vida dela, pelo que a mão forte dele fez, pelo que somente o poder dele pode fazer, né? E assim há de ser glorificado. Então, Deus sempre quer estar unido a mim e a você, né? Então, é necessário estar cada vez como servo dele, inclinado para ele, né? Para que ele possa nos usar cada vez mais em nome de Jesus, pois o servo do Senhor é ungido pelo Senhor. Já tem a unção de Deus, já tem o selo de Deus, né? Os escolhidos de Deus, ele é ungido antes mesmo da materialização dessa consagração, dessa bênção chegar por completo sobre o alto da sua cabeça, né? E nós sabemos que Paulo também era um homem escolhido para andar em justiça, né? Então, ele prezava muito o crescimento das pessoas, ele ensinava a verdade, e quando ele via esse crescimento, ele via Deus, ele via que a obra dele não foi em vão, ele via o resultado da semente que foi plantado, que está crescendo, que está dando fruto, e ele se alegrava, e ele orava sempre para que Deus venha sempre estar abençoando, fazendo dele instrumento de bênção, né? Que Deus possa estar usando ele. Então ele tinha esse olhar, né? De cuidado, de amor, de acolhimento, né? Ele não olhava para o crescimento daquele a quem ele pregava a palavra como algo ameaçador, como algo, né? Colocando divisão, quem é maior, quem tem mais espiritualidade, sou eu. Ele não enxergava dessa forma, ele enxergava como Deus, né? Ele estava a serviço do reino. Quanto mais pessoas tivesse, era benéfico para o reino. Então ele fazia os discípulos, ele não fazia divisão, né? Ele trabalhava para o reino de Deus. E com isso, com essa visão, ele não deixava a inveja, ele não deixava o inimigo trabalhar e tirar o foco dele, né? Então, quando já começa a inveja, já começa, né, se veredar por outro lado, o coração já, né, começa a vir as trevas, né? E a pessoa perde o foco. E o que Deus não quer é essa competição, é esse julgamento, né? É fazer a vontade de Deus e não ser um servo que venha estar apontando, que venha estar denigrando ao outro, mas um servo que entende o seu chamado e que vai agir como o Senhor,
né? Então, nós entendemos que há um só juiz, né? E é Deus que julga a cada um segundo as suas obras. Amém? Então, quem tem a luz vai guiar na direção certa, vai dar a palavra e vai levá-lo, né, para a presença de Deus. Não vai levar para o outro caminho, não vai querer que faça só a sua vontade, mas vai levar e conduzir para agradar a Deus, né? Pois sabemos que quando tinha outro rei liderando o povo israelita, que não temia a Deus, nós vimos aqui, né, que o povo só pecava, que o povo só se desviava, perdia o foco de Deus. E Deus não queria que essa nação ficasse se enveredando para o outro lado, para adorar outras imagens, para pecar, para viver uma vida, né, de rebeldia, né? Então, um rei que está a serviço de Deus, que vai governar, tem que ter a visão de Deus, tem que estar fazendo a vontade de Deus, né? Entender o seu lugar. Entender também que prestará conta das ovelhas, que prestará conta daquilo que está falando, da sua vida. Não pode dar maus exemplos, né? Tem que andar no temor a Deus. Então, o servo escolhido do Senhor vai ouvir a voz do seu pastor e vai fazer o que ele quer, amém? Então, cada um de nós somos escolhidos por Deus para ser a boca dele. Pois é, mas eu não prego a palavra, mas você, onde você estiver, você é o servo do Senhor para estar tirando aquele e aquela da escuridão, né? Porque uma palavra, um abraço, um acolhimento, né? Naquele momento, né? É uma oportunidade de falar de Jesus, é uma oportunidade de você plantar uma semente no coração daqueles que estão na escuridão, amém? Eu não vou me estender muito, né? Mas eu já vou ficando por aqui, né? Deus, ele cria, ele dá forma e ele faz tudo nos detalhes, né? Ele nada deixou a desejar, né? E nós somos essa obra feitura da mão dele, que não tem nenhum erro e que foi feito com perfeição, né? E nós já devemos glorificar ele, agradecer por tudo que ele é, por tudo que ele fez, né? E por ter sido essa escolha dele para estar no reino dele, para estar aqui, né? Porque muitos não têm essa oportunidade, nós temos essa oportunidade de estar servindo a Jesus, de conhecer a ele. Muitos ainda não conhecem e nós devemos ser gratos a ele a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e amanhã estarei aqui de novo, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.